Vamos à palavra do Senhor então? Amém? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 12. Hoje, essa noite, nosso culto vai ser um pouco diferente. Essa minha mensagem, ela vai ser uma grande aula. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Páscoa judaica e Páscoa cristã. Muitas vezes, nós, cristãos, achamos que Jesus apenas estabeleceu a Páscoa. E a Páscoa, na realidade, eu quero fazer aqui uma grande aula, tá bom? Uma grande aula. Muitas pessoas têm dúvidas com relação à Páscoa. E o coelhinho, de onde vem? E o chocolate, que é uma delícia, de onde vem? Mas hoje eu não quero gastar tempo necessariamente com essas questões periféricas. É claro que eu quero esclarecer. Então vamos fazer aqui uma grande aula, tirar algumas dúvidas. Por exemplo, ontem eu estava na minha aula e o meu professor, ele chegou para mim e falou assim: mas, Raimundo, e esse negócio de comer carne na sexta-feira? Tem na Bíblia? Aí eu expliquei para ele que isso é uma tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque o católico entra na quaresma e o verdadeiro católico, principalmente aqueles mais antigos, já não comem carne. Quando começa a quaresma para um católico? Gente, para um católico a quaresma começa na quarta-feira de cinza. Acabou o carnaval, começou a quarta-feira de cinza, dali em diante se conta-se 40 dias. E é por essa razão que a Páscoa sempre muda a data. É depois do carnaval, 40 dias. Seriam 40 dias de uma busca maior por Deus e uma ausência de fazer as vontades da carne. E agora, onde está na Bíblia isso? Não tem isso na Bíblia. Isso é uma tradição. Respeitamos. Então, geralmente, um católico já não come carne na quaresma toda. Mas na sexta-feira chamada santa, e eu quero te ensinar uma coisa, não há um dia santo. Quem é santo somos nós, amém, irmãos? Dia santo não há. O dia só se torna santo se eu e você formos santos. O dia se torna consagrado se a gente for consagrado. Mas se a gente não for consagrado, o dia não é consagrado. Então, o que acontece? Esse dia é o dia onde Jesus morre na cruz, a sexta-feira. Então, por essa razão, muitos católicos não comem carne por causa do corpo de Cristo e por causa do sangue de Cristo, mas não há nenhuma recomendação bíblica. Então, na realidade, eu quero dizer para os irmãos que essa é uma tradição católica, não é uma tradição cristã. Na igreja primitiva, por exemplo, não havia essa instrução. A gente vai ler já já Mateus, e lá em Mateus, por exemplo, quando Jesus chega para os discípulos e diz: vão e preparem a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, que é a Páscoa judaica, havia um cordeiro. Então tinha carne. Tinha que ser comido um cordeiro. Ora, então notem bem como é uma grande diferença. É claro que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então essa semana, chamada Semana da Paixão de Cristo, é uma semana maravilhosa. É uma semana onde ele tem a sua última reunião com os apóstolos, seus últimos momentos com seus filhos. É um momento muito maravilhoso. Mas hoje aqui eu quero mostrar para vocês essa história da Páscoa, para que a gente possa realmente celebrar a Páscoa da forma como Deus nos ensina. Porque há uma lição no Antigo Testamento e há uma lição também aonde? No Novo Testamento. E o que importa para nós são as lições de Deus. Amém, irmãos? Então a Páscoa, ela não nasce com Jesus.
A Páscoa nasce com Moisés, provavelmente 1450 anos antes de Jesus. Moisés está no calendário por volta do ano 1450 antes de Cristo. E ali Deus se revela para Moisés, no Egito, e vai dar as instruções da Páscoa. E aí, por isso que eu chamo Páscoa judaica, ou Páscoa dos hebreus. A Páscoa, até o nome Páscoa, ela tem uma instrução muito interessante, porque quando Deus veio tirar o povo do Egito, e Moisés foi levantado como esse libertador, a Páscoa foi o desfecho para mostrar: vocês são meu povo, vocês foram comprados por um precioso preço, vocês são um povo especial, e a Páscoa é o anúncio da libertação do povo judeu do Egito, foi o anúncio daquele grande dia. Então vamos ler agora o livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo 12. Do versículo de número 1 em diante, vai mostrar a celebração da Páscoa. Êxodo 12, do 1 em diante. Todos acharam? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Notem, até aqui, por enquanto. Essa era uma instrução. Quantos tem na sua casa? Sua família é grande? Então um cordeiro dá? Então tá bom. Então o cordeiro vai ser morto no finalzinho da tarde. Ou um cordeiro ou um cabrito. Mas de repente era um casal novinho. Casal novo. Então o cordeiro era muita coisa. Então unam-se 2 famílias. E no momento em que vocês matarem aquele cordeiro, vocês vão pegar o sangue e vão colocar na porta. As casas dos judeus lá no Egito eram casas bem simples, casas muitas vezes construídas, não necessariamente como as nossas casas, mas eu estou fazendo um modelo bem simples. É uma casa de alvenaria, de pedras. Geralmente eles habitavam na cidade de Gozém, era o nome. Era uma cidade bem de pastores. E aqui o texto diz: nas portas, nas ombreiras das portas, vocês colocarão nessas ombreiras das portas e na verga da porta, vocês colocarão uma marca do sangue. Vocês pegarão o sangue do cordeiro e colocarão dentro,
vocês ficarão lá dentro, comerão essa carne durante a noite. Você viu que a instrução é assado pelo fogo. Ervas amargas e pão sem fermento. E vocês comerão, assado. Comam tudo. E se sobrar alguma coisa, pela manhã, queime o que sobrou. Notem bem que está toda a instrução. Por que Deus dá essa instrução? A gente vai ver agora aqui. Olha que interessante. Continuando. Versículo de número 11. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Espera aí, pastor, não estou entendendo. Não estou entendendo o que o senhor está falando aqui, o que a Bíblia diz. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Ué, Deus está dizendo para eles comerem vestidos, como se eles estivessem prontos para sair para algum lugar? Sim, dessa forma. Eles vinham, era todo um ritual, toda uma preparação. Eles iam, matavam o cordeiro, iam assando, enquanto isso eles se arrumavam, ficavam prontos com as sandálias nos pés, cajado na mão, por quê? Porque pela manhã ia acontecer a Páscoa. Pela manhã, porque a palavra Páscoa vem do hebraico, pesher, é passagem, que seria uma ideia de saída. Vocês estarão saindo do Egito. Guarda isso, irmão, no seu coração. O Egito é só uma passagem. O Egito é só uma passagem. Nós não nascemos para ficar nesse Egito. O Egito é só uma passagem. Esse povo aqui estava fazendo um anúncio da nossa história, um anúncio da história do povo de Deus, que o Egito é um período de passagem. O Egito não é a nossa casa, o Egito não é a nossa habitação. A nossa habitação é a Canaã do Senhor. E assim Deus falou, olha, comam vestidos arrumados e dessa forma, fiquem atentos, porque pela manhã vai ser a saída de vocês. Continuando. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito e todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo o seguinte: coloquem o sangue nas portas das suas casas e entrem lá dentro, porque durante a noite, o espírito de morte, é um espírito de morte, vai passar e vai habitar durante aquela noite no Egito, e ele vai passar. E toda casa que não tiver a marca do sangue, o sangue na porta, ele vai entrar lá e vai matar o primogênito, de todo o Egito. Começando pela terra onde vocês habitam, que é a terra de Gozém. Vai passar por lá, e se você não for obediente, de ter o sangue na porta, o espírito de morte entrará lá e matará o primogênito. Deus está dando essa instrução. Essa é a última praga que Deus manda para o Egito. Essa é a última sentença. Faraó não queria libertar o povo de Deus. Faraó não queria negociar. Faraó estava sendo irredutível. Então Deus está dizendo, olha, faça tudo isso, mate o cordeiro, asse o cordeiro, coma, celebre, bem arrumado, sandália nos pés, cajado na mão, porque o anjo da morte vai passar, e depois que passar pela manhã, vocês têm uma viagem a cumprir. Tem uma obra a fazer, que é o dia da libertação. Notem bem, continuando aqui o texto. 14. Esse dia vos será por... O que está escrito? Esse dia vos será por... memorial. Ah, pastor. Memorial. Guardem isso. Esse dia vai ter que ser lembrado todos os anos, para sempre. Porque é uma memória para ser resgatada. Porque Deus está deixando claro que aquilo que Ele fez serve de lições para nós hoje. Esse dia será um memorial. E celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E aí começam as descrições de como Deus gostaria que fosse feito.
Versículo 15. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nesse dia, exceto que se diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse dia tirarei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto peregrino como natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de ísopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Olha só, Deus também deu uma outra recomendação sobre a festa dos pães. Eu não vou entrar sobre o assunto, quero fixar somente na Páscoa. Mas nota, o pão era um pão sem fermento. A Páscoa era essa celebração, e Deus dá as instruções. Molhe com ísopo, ou seja, ísopo seria como se fosse uma plantinha, que você molha como se fosse um arbusto, e marque lá a porta. E não saia dessa casa. Não saia dessa casa até pela manhã. Guarda isso, irmãos, guarda isso. Guarda isso, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai estar trabalhando. Versículo de número 23 em diante. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor que entre nas vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto perpétuo, vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra, o qual o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Responderei, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, a Arão, assim fizeram. E aí vem, daqui do versículo em diante, do versículo 29 ao versículo 36, vem essa 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E aqui, depois dessa 10ª praga, ao amanhecer, quando o Egito chorava a perda de todos os primogênitos. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, que ato cruel, porque Deus pune os egípcios. Irmãos, notem bem, presta bastante atenção nessa sentença. Deus jamais pune alguém sem antes avisar. Deus não é um Deus injusto. Deus é um Deus de amor e justo. A praga no Egito não era uma praga em si mesma para castigar, somente para castigar. Mas era uma maneira de Deus corrigir Faraó, corrigir os egípcios, para que eles temessem a Deus. Mas muitos egípcios não quiseram dar ouvido a Moisés e a Arão. Mas a Bíblia vai falar também que muitos egípcios, nesse momento da última praga, quando veio o anúncio de Moisés, façam a celebração da Páscoa, façam a comemoração da Páscoa. A Bíblia vai falar que muitos egípcios buscaram os hebreus e se refugiaram nas casas dos hebreus. Por quê? Porque de fato foi um dia de muita salvação para os egípcios. Antes de Deus condenar alguém, antes de Deus sentenciar alguém, Ele avisa, Ele dá evidências, Ele dá fatos.
E Ele permite sofrimentos, Ele permite situações, para somente assim depois vir o castigo. Notem, Deus precisou mandar 10 pragas no Egito. Não foi uma, foram 10. E a última ainda veio como um alento. Se Faraó e todos os egípcios fossem pessoas humildes, eles teriam se rendido a Cristo, a Deus, naquela celebração. Todos. Mas é aquilo, irmãos, Deus nos dá chance. E nós muitas vezes escolhemos segundo os nossos próprios caminhos. Todas as vezes que escolhemos seguir a nossa vida sem as orientações de Deus, perecemos. E essa é a história da nossa vida. Então, olha só que interessante. Ficou claro até aqui? E o que tem a ver, então, essa festa, que é a festa da Páscoa cristã, ou melhor, da Páscoa judaica, com a festa da Páscoa cristã? Notem bem nessas instruções. Olha, primeira coisa, a palavra Páscoa. Prestem atenção sobre isso. Significa passagem. Segunda coisa, cordeiro. Terceira coisa, o sangue. Quarta coisa, estarem vestidos, arrumados. Para quê? Para saírem. Notem bem, Agostinho de Hipona, aquilo que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, na realidade ele foi um grande pastor, ele disse assim, que o Velho Testamento é o desabrochar, é o botão da rosa, da flor, e o Novo Testamento é o desabrochar dessa rosa. Em outras palavras, o Velho Testamento e o Novo Testamento se completam. Quando Jesus realiza o maior feito de redenção da história da humanidade, Ele o faz e Ele escolhe, Ele, o Pai e o Espírito Santo, escolhe fazer aonde? Na maior festa do judeu, que era a festa da Páscoa. Por que Jesus morreu na Páscoa? Ele não poderia ter morrido em outra data qualquer? Claro que poderia. Mas Deus, como é onisciente, queria marcar os nossos corações e marcar as outras gerações com esse significado grandioso, com esse significado eterno, com esse significado que já tinha há 1500 anos, praticamente, um significado na história do povo judeu. Deus estava agora aqui sedimentando, e Ele não estava criando uma nova Páscoa, Ele estava dizendo, olha, aquela Páscoa tem tudo a ver com o que eu vou realizar na vida de vocês. Porque, na realidade, a Páscoa, que é uma passagem, e que foi uma libertação, e aqui você pode pôr libertação, o povo judeu foi liberto do Egito. E agora, na Páscoa cristã, Jesus se reúne com os seus apóstolos. Jesus demonstra todo o seu amor, e Ele diz, eu vou morrer. E Ele se coloca agora como o Cordeiro de Deus. O cordeiro, lembra que lá era um cordeiro puro, um cordeiro macho, sem defeito, que deveria ser comido por todos, e que o sangue dele tinha que estar na ombreira da casa. Da mesma forma, Jesus agora vem no Novo Testamento e faz a mesma coisa, só que Ele diz, olha, daqui em diante vocês não vão precisar mais do cordeiro. Daqui em diante vocês não vão precisar mais comer o cordeiro, porque eu sou esse cordeiro que estarei sendo consumido totalmente por vocês. E o sangue, pastor? E o sangue? O que tem a ver o sangue? Ah, o sangue, aleluia. O sangue tem tudo a ver na nossa vida, irmãos. Nós fomos comprados por um alto preço. Qual é o preço? O sangue precioso de Jesus. A palavra de Deus lá em Efésios 1:3, 4:13, 2 Coríntios 1:22, diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quando uma alma reconhece que Jesus morre na cruz, que Ele é o Cordeiro de Deus, que morre em nosso lugar, aquele sangue que foi derramado na cruz, milagrosamente nos sela. E selados agora, na semelhança da casa, nossa vida ela é selada por Deus. E é por essa razão
que um filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele tem uma marca, que é a marca do selo do Espírito Santo. Por essa razão, o anjo destruidor, ou o espírito da morte, não pode te destruir, não pode te tocar. É por isso que lá em 2 Tessalonicenses 3,3, diz que o maligno não nos toca, que ele não tem poder, e Deus nos guardará do maligno. Por quê? Porque nós agora pertencemos ao Senhor, nós fomos lavados e remidos no sangue do Senhor, estamos protegidos e guardados. Por quê? Porque estamos numa passagem, e essa passagem inicia-se no dia da nossa conversão até o momento da nossa morte. Mas no momento, guarde isso, irmãos, que tem irmãos que sai da sua casa, que está coberta com o sangue, fica vulnerável novamente, mais uma vez, ao anjo da morte. Por isso que um cristão, ele deve sempre estar com a sua cabeça ungida e as suas vestes brancas, selado e guardado com o sangue do Cordeiro. Porque quando Deus nos vê, irmãos, Ele vê, antes de nos ver, Ele vê Jesus sobre nós. O que te faz ser protegido do maligno, o que me faz ser protegido do maligno, não é outra coisa senão o sangue de Jesus. Não são os nossos atos de justiça, não são as nossas vãs religiosidades, mas é o sangue de Jesus que é derramado na nossa vida. Por essa razão, quem vive no pecado não está dentro da casa celebrando a festa do Cordeiro, está fora da casa celebrando a vida com os egípcios. E quem está fora da casa não está selado. A qualquer momento o anjo da morte pode vir e pode resgatar essa alma. Por quê? Porque ele não tem dado ouvido à voz do Senhor. Da mesma forma, irmãos, notem, Jesus, ele nos deu agora que libertação? Qual é a libertação que Jesus veio nos dar? A libertação espiritual. Por essa razão Jesus morre na cruz. Morre na cruz não para nos libertar geograficamente de um lugar para o outro, mas sim espiritualmente do reino das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Por isso que quando eu aceito o sacrifício de Jesus, eu aceito que Ele morreu na cruz no meu lugar, eu de fato confesso que aquele sangue que verteu na cruz, Ele é poderoso para me salvar, e eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. E é por isso que estamos libertos do pecado e libertos da condenação. Ao mesmo tempo, isso só acontece na nossa vida por causa do Cordeiro, que é Jesus. E esse sangue agora marca e sela a nossa vida. E os vestidos, pastor? E as roupas? Essa é uma nova disposição, remete à ideia do nascer de novo. Quem realmente nasceu da água e do Espírito, quem realmente nasceu para Deus, não consegue mais viver no Egito, vivendo a vida que o Egito deseja para nós. Quem realmente nasceu para Deus e vive para Deus, quer cumprir com toda a vontade de Deus. Por quê? Porque agora a gente foi liberto do anjo da morte, a nossa vida está guardada e selada em Cristo, o sangue de Jesus foi suficientemente poderoso para nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele me libertou, então eu vou ser grato. Como? Me mantendo fiel e guardando as suas alianças, celebrando a Páscoa não num único dia. Notem que coisa linda hoje. Hoje é um dia memorial, a celebração da Páscoa, é o dia da ceia. Mas eu queria concluir dizendo isso. O que é a Páscoa para nós na nova aliança? A Páscoa é a celebração da ceia que todos os meses fazemos. Toda vez que a gente pega o pão, que a gente pega o vinho, o suco de uva, a gente lembra o quê? A gente lembra da Páscoa. A gente lembra que Ele morreu no nosso lugar, que Ele se entregou no nosso lugar, que Ele nos marcou com o sangue dEle, que o sangue dEle é suficientemente grande de nos salvar, de nos perdoar, de nos remir. E é por isso que celebramos a ceia mensalmente. Pastor, poderíamos celebrar a ceia anualmente? Sim, nenhum problema. Poderíamos celebrar a ceia a cada semana? Sim. Não tem uma data bíblica, uma data fechada.
fazemos mensalmente por uma questão de desejar, recordar da ceia a cada mês. A igreja primitiva, por exemplo, fazia a ceia semanalmente. Semanalmente eles faziam a ceia. Porque eles não queriam se esquecer que o suco de uva remete à ideia do selo do sangue de Jesus. Do selo do sangue de Jesus derramado na cruz para nos perdoar. Do corpo de Jesus partido em nosso lugar. Ó irmãos, hoje quando pegarmos o pão e o vinho, eu quero que você viaje até o Velho Testamento e lembre da festa da Páscoa judaica. A Páscoa judaica era só um anúncio de que um dia viria o Cordeiro Perfeito sobre essa terra. E ele veio, e ele nasceu, e ele cresceu, e ele morreu em nosso lugar. E agora, antes dele morrer, ele disse, olha, eu vou deixar uma última aliança. Uma aliança mais preciosa do que todas as demais. Feita através do meu corpo e através do meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do vinho, lembrem-se que eu morri para dar a vocês o perdão, a salvação e a libertação eterna. Querido irmão, como que tem sido a sua vida? As marcas do sangue estão sobre você? O sangue de Jesus é sobre você? Você é alguém selado pelo Espírito Santo de Deus? Você é alguém que realmente sente, com toda honestidade, irmãos? Aqui é uma pergunta bem pessoal. Se você morrer hoje, para onde você vai? Vou fazer de novo essa pergunta. Se você morrer hoje, para onde você vai? Você está seguro da sua alma em Deus? Ou você tem medo? Você tem medo? Então Jesus te dá a grande oportunidade hoje. Entrega a tua alma ao Cordeiro que morreu na cruz para te salvar. Faz dessa Páscoa que hoje celebramos a grande Páscoa na tua vida. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Peça perdão de todos os seus pecados. Diga para Deus, Senhor, a partir de hoje eu quero escrever uma nova história na minha vida. Eu quero escrever uma nova história no meu viver. Eu quero realmente caminhar como o Senhor deseja, como o Senhor quer. Porque, lembre-se, irmãos, eu não sei que dia e que hora que virá, mas mais cedo ou mais tarde todos nós pereceremos. E assim como o faraó e muitas pessoas no Egito estavam confortáveis nos seus palácios, e o anjo da morte passou e levou os primogênitos. Não se permita ser alguém pela qual o evangelho vem sendo pregado e anunciado e você continua confortável nos seus palácios. Mas nessa noite faça como os hebreus. Obedeçam à voz do Senhor. Obedeçam ao chamado de Deus. Reconheçam que Jesus é esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz, irmãos, uma morte substitutiva. Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar, porque somos pecadores. Todos nós precisamos dele, todos nós precisamos do sangue dele, todos nós precisamos, porque mais cedo ou mais tarde não estaremos aqui, estaremos diante do grande julgamento do tribunal de Deus. E naquele dia, o que vai fazer com que entremos no céu será, sim, Deus, eu aceitei o sacrifício do teu filho Jesus na cruz. Eu reconheci que eu sou um pecador, uma pecadora, e eu me lancei em fé em Cristo. E a Bíblia diz, venha como estás. Por que venha como estás? Porque se Deus esperasse de nós sermos perfeitos para segui-lo, ninguém seguiria. Só que há uma grande diferença, nós vamos como estamos, mas é aí onde entra a libertação de Deus. Nós não continuamos como estamos, porque agora acreditamos que o selo do Espírito Santo, que a morte de Jesus é tão poderosa que transforma a nossa vida e nós nascemos de novo para a glória de Deus. Por essa razão, nessa noite, noite de Páscoa, pense nisso, reflita sobre isso. O Salvador se chama Jesus Cristo. Somente Ele pode salvar a tua alma, transformar a tua vida, perdoar os teus pecados e os meus pecados. Se renda a Ele. Você que já fez essa oração entregando a sua alma a Jesus, glorifique a Deus.
porque agora você é um lavado e remido no sangue do Cordeiro. A tua vida está salva, está segura. Mas se você é alguém que um dia também viveu diante de Deus e agora está desviado, Deus te chama hoje, como chamou o filho pródigo, para que você volte a ser selado com o sangue de Jesus. Ó irmão, não brinque, não brinque, não brinque com a sua salvação, não brinque com a sua alma, porque hoje é um dia que Deus estende a sua graça e a sua misericórdia a todos nós, afirmando-nos aos salvos e chamando-nos aqueles que ainda não estão salvos. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã é isso, é o botão dessa rosa que um dia nasce e agora é o desabrochar dessa rosa. É o botão com os judeus lá no Egito e Moisés, e agora é o desabrochar com Jesus Cristo e com um novo significado da ceia do Senhor. Que nessa noite Deus possa continuar falando ao coração dos irmãos nesse culto de Páscoa. Amém? Eu quero orar com vocês. Amado Deus, eu entrego essa palavra ao coração da tua igreja, ao coração do teu povo, e te peço, ó Deus, em nome de Jesus, continua a falar aos nossos corações e à nossa vida, no teu santo nome precioso. E aqueles, ó Deus, que já são teus,